E acabou há pouco na Neoquímica Arena o jogão de bola de Corinthians 2, São Paulo 1. E as brabas do Timão estão mais uma vez na final do Paulistão e vamos ter aí o reprise da final de 2024 entre Palmeiras e Corinthians, já que o Palmeiras empatou com a Ferroviária em 1-1. O jogo agregado ficou 3-1 e assim o Palmeiras está na final junto com o Corinthians, uma grande final que já vamos ter aí o primeiro jogo domingo. Mas a história aqui é esse jogo de Corinthians 2, São Paulo 1. São Paulo até que teve a chance no primeiro tempo, mas vocês sabem daquela história, se você não mata o Corinthians quando você tem a chance, você morre. Bora lá pro vídeo. Olá meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil, estamos de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações do nosso futebol feminino. O destaque é esse jogão de bola que aconteceu na Neoquímica Arena, jogo de volta do Paulistão Feminino semifinal, Corinthians 2, São Paulo 1, repetindo o resultado do jogo de ida. Mas antes, vocês que já são inscritos no nosso canal, sabe que o conteúdo aqui é show de bola, não é mesmo? Por isso já conto com o seu like no começo do vídeo. Você que está chegando aí agora, assista o vídeo. Se no final você gostar, aí sim, deixa seu like e, se possível, compartilhe. Não se inscreveu? Por favor, se inscreva no nosso canal. Ajuda a gente a bater nossa meta. Se inscreva, deixa seu like, deixa o hype aí, certo? Deixa um valeu demais, ajuda o nosso canal aí cada vez mais subir pra gente trazer informações quentinhas do futebol feminino pra vocês. Pois bem, galera, o Corinthians carimbou a classificação para a final do Paulistão Feminino ao vencer o São Paulo de virada por 2-1 na noite dessa quinta-feira na Neoquímica Arena. O placar, repetindo o jogo de ida da semifinal, foi construído no segundo tempo, com gols de Duda Sampaio e Jaqueline. No primeiro tempo, um gol de pênalti da Kaká que deixou as soberanas do tricolor na frente, terminando o primeiro tempo em 1-0 e aí virada das brabas no segundo tempo. E como é que os dois técnicos escalaram as suas equipes para este duelo? São Paulo pelo menos teve a volta da Bruna Caldeirão, uma defesa mais postada do que o último jogo, já que a Bruna Caldeirão ajuda demais. E assim o São Paulo o Thiago Viana escalou sua equipe com a Carlinha, a Bruna Caldeirão, a Anne e Kaká, Carol Gil, Maressa, Aline e a Camilinha, Serrana, Crivellari e a Isa. No segundo tempo, né, o Corinthians vindo para cima, a Crivellari era o ponto de referência ali no ataque, ele me tira a Crivellari e aí acabou a esperança que o São Paulo tinha de pelo menos tentar alguma coisa sem uma jogadora no ataque. Pois bem, e as brabas do Timão do técnico Lucas Piscinato? Precisa ver essa história, gente, de jogador aí fazer amistoso da seleção brasileira, certo? E aí desfalcar o time, certo? Numa final, num jogo importante. Claro, o Corinthians ia disputar na Neoquímica Arena, mas já tinha vencido o jogo de ida, assim como o Palmeiras. Mas tanto o Palmeiras, tanto o Corinthians não tiveram o direito de colocar suas jogadoras, colocaram só no segundo tempo. Então, foi um absurdo isso aí. Não sei se foi alguma coisa da CBF de falar para os clubes não colocarem as jogadoras no primeiro tempo. Só a Lelê dessas jogadoras convocadas que entrou no primeiro tempo. Então, se o Corinthians precisasse do resultado, ia complicar sem essas jogadoras, né? Pois bem, ele escalou, olha só, sem as jogadoras que foi para a seleção. A Lelê, Thaís Regina, Érica e Letícia Teles, Chi Fernandes, Andressa Alves, Letícia Monteiro e Vicky Albuquerque, Tamires, Jaqueline e Johnson. Gente, esse trio de zaga do Corinthians, sem chance. Eu entendo até a preocupação dos nossos amigos
corintianos e corintianas, porque realmente, se a Marisa indo embora, não dá para jogar com a Érica ou a Letícia Teles junto com a Thaís Ferreira. O Corinthians tem que ir atrás de uma zagueira aí, porque mostrou nesse jogo aí que quando pega jogadoras de explosão vai sofrer. Pois bem, então tá aí para vocês a escalação dos dois técnicos para esse duelo de Corinthians 2, São Paulo 1. E o primeiro tempo, olha só, gente, o São Paulo começou com tudo, subindo a marcação, certo? E a pressão deu resultado logo aos 2 minutos, quando após roubada de bola perto da área corintiana, Isa Guimarães sofreu pênalti. Kaká cobrou com categoria e abriu o placar. Aos 5 minutos, as soberanas ainda levaram o perigo aos 19 minutos, com Isa Guimarães. O Corinthians demorou a conseguir entrar no jogo. A primeira chegada efetiva foi aos 29 minutos, para vocês terem uma ideia como o Corinthians estava batendo cabeça nesse primeiro tempo. Aos 29 minutos tem cruzamento de Johnson, que Jaque Ribeiro tentou completar de letra. O principal lance alvinegro no primeiro tempo saiu aos 33 minutos, quando Vicky Albuquerque acertou a trave em um chute de longe. Já a última chance do primeiro tempo foi do São Paulo, encabeçada de Duda Serrano. Pois bem, gente, eu fui um dos que aqui pediu a entrada da Johnson como titular, mas hoje, sinceramente, ela mostrou que não dá para ser titular nesse time do Corinthians ainda. Até além do mais, ela deu um soco nas costas da Kaká sem correr o risco de levar um cartão ou até mesmo expulsão. É que o juiz não viu o lance, sei lá, mas mostrou hoje a Johnson para mim que ainda está verde, certo? Eu que defendi aqui que ela fosse titular, mas depois que ela voltou da seleção, acabou o futebol da Johnson, não sei o que aconteceu, certo? Para a Johnson acabar tanto futebol. E outra, ela psicologicamente ela começa a ficar nervosinha, começa a reclamar de tudo, qual o risco de levar cartão. Então, sinceramente, hoje a Andressa Alves deu um show como tem que se jogar uma grande final. E no segundo tempo, olha só, com 4 mudanças o Corinthians voltou diferente. As apostas de Lucas Piscinato sentiram efeito. Gabi Zanotti carimbou a trave aos 7, enquanto Duda Sampaio igualou aos 10 em chute de fora da área, que desviou na Maressa, e assim, gol do Corinthians. As duas tinham entrado, tanto a Gabi Zanotti, tanto a Duda Sampaio entraram no segundo tempo. Pois bem, e assim o segundo tempo foi dominado pelas Brabas, que continuaram pressionando até conseguir a virada com Jaqueline aos 33 minutos, completando jogada ensaiada de cobrança de escanteio. O São Paulo, morto em campo, não esboçou reação e resposta nenhuma a esse abafa do Corinthians, e aí o Thiago Vianney dá mentira a Crivellari, certo? Aí acabou, ele desistiu do jogo praticamente quando mentira a Crivellari. Pois bem, gente, e assim foi o histórico desse primeiro tempo de Corinthians 2, São Paulo 1. Pois bem, e agora, olha só, a disputa do título será contra o Palmeiras, reeditando a decisão do ano passado, quando as palestrinas levaram a melhor nos pênaltis. A Federação Paulista de Futebol ainda vai divulgar datas e horários. A tabela básica indica que as finais estão previstas para os 2 próximos finais de semana. Por ter melhor campanha na somatória das fases, o Corinthians tem direito de fazer o segundo jogo em casa. Está previsto aí para ser nesse domingo agora já esse jogo de ida e a outro jogo de volta no outro final de semana, certo? Então falta a federação aí liberar os horários para a gente ficar por dentro do jogo e a gente fazer um pré-jogo para vocês, tá bom, gente? A disputa do título será contra o Palmeiras, reeditando a decisão do ano passado, quando as palestrinas levaram melhor nos pênaltis. A Federação Paulista de Futebol ainda vai divulgar datas e horários. A tabela básica indica que as finais estão previstas para este domingo agora, certo? E depois no outro final de semana. E por ter melhor campanha, o Corinthians vai decidir em casa. E é que mora o perigo. O Corinthians jogando em casa com a sua torcida é muito difícil de ser batido. Agora o Palmeiras venceu a Ferroviária de 1-1, mas se jogar esse joguinho que jogou nesse segundo jogo
contra a Ferroviária. Não sei não, hein, Palestrinas? Não sei não. Pois bem, galera, agora, como eu falei para vocês, eu entendo a preocupação dos nossos amigos corintianos e corintianas sobre reforços, né? Porque mostrou claramente aí que quando a Marisa não tá nesse time, a Marisa e a Thaís Ferreira, a zaga do Corinthians fica leve, solta. Uma mãe, exatamente, gente. A Érica não dá para ser titular, na minha opinião, certo? A Érica, certo, fez um pênalti na Isa de bobeira, não precisava. A Isa adiantou mais a bola, mas a Érica chegou com tudo e fez o pênalti. Pois bem, então eu entendo agora sim a preocupação. Não entendi essa, né, do jogo das jogadoras que estavam na seleção não jogar, certo? Só entrar no segundo tempo. Não sei se é por causa da viagem, se estavam cansadas. No Palmeiras foi a mesma coisa, as jogadoras entraram só no segundo tempo e agora no Corinthians também. Se precisasse do resultado, o Corinthians ia sofrer sem as suas titulares, né? Que demonstrou isso claramente no primeiro tempo, certo? Que o Corinthians precisa dessas jogadoras. Então, o Corinthians poderia ter sido prejudicado se tivesse precisando do resultado. Então, esse negócio de escalar a jogadora à véspera de decisão, de jogo importante, certo? É meio complicado, viu, CBF? Então, vamos ver isso aí. Pois bem, gente, Corinthians, no primeiro tempo, me fez uma surpresa, certo? Desagradável. Qual é a surpresa desagradável? O tipo psicológico que o Corinthians ficou quando tomou o gol. O time ficou nervoso, batendo cabeça, batendo boca. É uma característica do Corinthians que eu não tinha visto ainda. O Corinthians ficou nervoso, certo? As jogadoras discutindo entre si. Claro, convém discutir, né, para chegar no acordo, avaliar jogadas, avaliar o esquema, mas as jogadoras estavam nervosas no primeiro tempo. E o São Paulo não fez proveito disso. São Paulo poderia ter matado o jogo no primeiro tempo e assim não fez. E vocês sabem que quem não mata o Corinthians quando tem a chance, morre. Foi isso que aconteceu. Então o que aí no segundo tempo, o que aconteceu? Voltaram a Duda Sampaio, a Gabi Zanotti, certo? Aí pronto, aí não tem jeito, gente. Quem tem uma Gabi Sampaio, quem tem uma Duda Sampaio, uma Gabi Zanotti no time, certo? Tem tudo. Então o Lucas Piscinato colocou as suas titulares, colocou a Marisa, colocou a Thaís Ferreira, acertou a defesa, aí pronto. Aí o Corinthians voltou a ser o Corinthians e mereceu a vitória por 2-1. E o São Paulo, né, a gente sabe, o destroçado São Paulo, né, enganou a gente o ano inteiro com esse futebolzinho aí, enganou os torcedores São Paulino. São Paulo deixou de jogar no segundo tempo. A gente sabe muito bem, quando você entrega a bola pro Corinthians, já era, certo? E aí o técnico ainda me faz substituições horríveis, né? Quando ele me tira a Crivellari. Ah, mas a Crivellari não estava jogando nada. Gente, o esquema, a posição tática da Crivellari estava sendo importante porque ela segurava a defesa do ataque do Corinthians, ela estava sendo uma referência. Quando ele me tirou a Crivellari, acabou a chance do São Paulo tentar alguma coisa. Acabou, certo? Aí só no final que ele me coloca a Vitorinha, mas a Vitorinha não tem a experiência da Crivellari. E assim, merecidamente, o Corinthians vence o São Paulo por 2-1, certo? E está na grande final do Paulistão Feminino e vai enfrentar o Palmeiras. Um jogo promete, hein, gente? Promete. Então, Corinthians com muita chance de ser campeão, certo? Porque vai decidir em casa. E Corinthians jogando em casa é praticamente imbatível. Agora, Palmeiras tem que fazer um bom resultado no jogo de ida. Se não fazer um bom resultado, vai ter que jogar muito mais do que está jogando para vencer o Corinthians na Neoquímica Arena. Então tá aí para vocês nossa análise e opinião desse jogão de Corinthians 2, São Paulo 1, jogo de volta das semifinais do Paulistão Feminino de 2025. Vamos ficando por aqui, desejando a todos aí um maravilhoso final de semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui.